Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro da sabedoria. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos, e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros, e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa, e foge de nós, de nossos caminhos, como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos, e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se, de fato, o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado, ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Mesmo os seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor. Glória a Cristo, imagem do Pai, e plena verdade nos comunicai. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa,
não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós já nos adiantamos na Quaresma. Na próxima semana iniciaremos a conhecida Semana das Dores, em que nós nos prepararemos justamente para a Semana Maior, a Semana Santa. E cada vez mais nosso Senhor vai se encaminhando para cumprir a sua missão, o seu sacrifício no Calvário. E é interessante nós vemos que todo o Antigo Testamento é uma grande profecia sobre Jesus, mas existem alguns textos específicos que profetizam justamente a paixão de nosso Senhor. Por exemplo, o tão conhecido trecho do profeta Isaías, no capítulo 53, que fala do servo sofredor. E hoje, na primeira leitura, nós vemos que o livro da sabedoria, atribuído ao rei Salomão, também, de certa maneira, vai profetizar tudo aquilo que nosso Senhor vai sofrer, todas aquelas injúrias que nosso Senhor vai sofrer por ser justo. E o livro da sabedoria diz: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Por que é que nosso Senhor, no fim, foi crucificado? Porque Jesus revelava o pecado dos injustos, dos ímpios. É claro que a causa objetiva da morte de Jesus foi ele ter se proclamado como Deus. Essa foi, vamos dizer, a gota d'água para que Jesus fosse crucificado. Mas, na verdade, o nosso Senhor, Ele que é a luz que ilumina os povos, Ele, de fato, ilumina também a maldade. E os ímpios não suportam a luz do Senhor. O velho Simeão, quando Jesus foi apresentado no templo, fez uma profecia a respeito daquele menino que Maria e José haviam levado para ser apresentado. Ele diz: eis que esse menino será causa de queda e sorgimento para muitos em Israel. Será um sinal de contradição. Então, toda a vida de nosso Senhor foi marcada por ser esse sinal de contradição, sobretudo nos momentos finais da sua vida. Jesus, então, ele denunciava o pecado das pessoas simplesmente pela sua própria presença. Porque o justo, a pureza, a luz infinita que brota de nosso Senhor, faz com que fiquem visíveis a maldade, o ódio, a incompreensão humana. Então nós vemos que isso acontece com todos os cristãos, ou deveria acontecer também. Se Jesus é aquele que atrai a ira dos ímpios, ou seja, se Jesus é aquele que vai atrair para si aqueles que vão querer justamente matá-lo, de certa maneira todos nós cristãos também deveríamos comungar do mesmo destino. Não com animosidade para com os outros, porque nosso Senhor mesmo disse que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Temos que amar os nossos inimigos, porque se amarmos os nossos amigos, somente que recompensa teremos. Mas se aproximar de Jesus, ser como Jesus, buscar ser luz do mundo como Jesus realmente quer que nós sejamos, atrairá a ira dos maus, atrairá justamente isso contra nós. E os cristãos, durante toda a existência da igreja, sempre foram alvo dessa perseguição. A Igreja Católica, desde sempre, foi perseguida. É verdade que existem momentos onde essa perseguição ela foi mais intensa, sobretudo nos primeiros séculos, mas também nos nossos tempos. A igreja é muito perseguida. Em lugares do mundo, nós sabemos que é muito perigoso você ser cristão.
e você pode perder a própria vida, né? Em alguns lugares da África, em vários lugares do Oriente Médio, sobretudo aqueles, né, onde a fé católica não é predominante, nós vemos que existe esse grande perigo de ser cristão. Mas na nossa vida cotidiana, de fato, se nós formos fiéis, nós seremos também esse sinal de contradição. Porque nós, de fato, estaremos proclamando a verdade. E a verdade, muitas vezes, é incômoda para aqueles que não querem ouvi-la. E aqueles que não aceitam a verdade, eles, com toda certeza, combaterão essa verdade. Hoje, nós também podemos sofrer uma espécie de martírio. Talvez não um martírio cruento. Talvez não soframos uma paixão cruenta, como Nosso Senhor mesmo viveu, e como os primeiros cristãos viveram, e como cristãos ao redor do mundo hoje estão vivendo. Mas, como dizia o Papa Bento XVI, hoje o grande martírio que os cristãos autênticos viverão é o martírio da ridicularização. Porque, de fato, sermos cristãos autênticos atrai a ira daqueles que são ímpios, ou seja, daqueles que não aceitaram a verdade de Nosso Senhor. E nós precisamos, então, ser firmes, não ter medo dessa ridicularização. Porque, de fato, né, nós estaremos na verdade. E temos que ter compaixão daqueles que nos atacam, daqueles que porventura nos atacarão por sermos autenticamente cristãos. Porque essas pessoas também precisam de salvação. São os inimigos que Nosso Senhor disse que precisamos amar. De fato, isso acontecerá na vida daqueles que são fiéis. Em um momento ou outro, quem é fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo vai comungar do mesmo destino dele e será perseguido de uma maneira ou de outra. Se procurar em si irradiar a luz de Cristo, de fato isso acontecerá. Mas temos que ser firmes, pedir a nosso Senhor a graça da perseverança na fé, de não titubear, ter aquela fortaleza que tiveram os mártires. O que fez com que os mártires tivessem tanta fortaleza, fossem capazes de derramar o seu sangue pela verdade? Foi a sua união com o nosso Senhor, foi a sua fé inabalável. Por isso precisamos, então, como cristãos, crescer na fé. Quanto maior for a nossa fé, maior será também a nossa fortaleza em enfrentar as dificuldades que virão a partir de qualquer perseguição. E nós seremos capazes de enfrentar essas perseguições, essas tribulações, com um coração sereno. E, sobretudo, não nos, por assim dizer, não ficando injuriados, né? Não ficando temerosos e não criando rancores no coração. Porque o verdadeiro mártir é aquele que ama o seu inimigo, é aquele que deseja salvação para ele. E se nós vemos, por exemplo, o primeiro mártir, o proto-mártir Santo Estevão, que imitou as próprias ações de Nosso Senhor, né? Quando os judeus foram apedrejá-lo, ele então vê o céu aberto e pede a Nosso Senhor: Senhor, não lhes imputeis esse pecado, porque não sabem o que fazem. A mesma coisa que Jesus havia dito lá quando era crucificado. Jesus rogava ao Pai pelos seus algozes, pedindo, quando subia ao Calvário, o Evangelho de São Lucas cita isso várias vezes, Jesus repetia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E nós devemos, de alguma maneira, também fazer isso. Quando sobrevier qualquer tribulação, sobretudo alguma perseguição, nós precisamos ter esse espírito de Jesus, um espírito de fé profunda, mas um espírito que seja capaz de amar mesmo os inimigos. Fazendo isso, nós imitaremos perfeitamente a nosso Senhor. Assim nós viveremos essa imitação perfeita de Cristo. Mas sabendo que viver uma imitação de Cristo significa também ser esse sinal de contradição, que vai, cedo ou tarde, atrair a ira de alguns. Mas que Deus nos dê essa graça de permanecermos firmes. E se permanecermos firmes, poderemos ser causa também de conversão daqueles que não creem na palavra, daqueles que não suportam a luz. Porque se Deus quer a salvação de todos, aqueles que morrem na fé de Cristo, ou seja, aqueles que perdem sua vida, não necessariamente de forma cruenta, mas aqueles que saem de si e querem verdadeiramente viver a vida do Evangelho, serão também causa de conversão para muitos. Que Nosso Senhor nos dê essa graça, então, de sermos perseverantes, firmes na fé, de não titubearmos diante das tribulações, mas sermos capazes de chegar a um verdadeiro martírio. Se for necessário, um martírio cruento, mas
com toda certeza, aquele martírio cotidiano é pedido a todos nós. Essa fortaleza de não termos medo de ser cristãos autênticos, de não termos medo de viver na verdade, não termos medo de ser luz para as pessoas. Que nosso Senhor nos conceda essa graça, que nós vivamos essa dimensão, sobretudo nesse tempo que nós vivemos agora, da Quaresma rumo à Semana Santa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.